Shalom. Vamos meditar um pouquinho mais na palavra. Vamos entender e compreender o que Deus tem para nós. Eu te chamo para poder refletir comigo. Hoje Deus tem uma palavra de salvação para você. Abra comigo em Atos, capítulo 20. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E vamos ler o 26 e o 27. Vamos lá? Se não quiser abrir a tua palavra, a tua Bíblia, fique em espírito de oração e receba o que Deus pode comunicar a nós. Amém? Reflete comigo? Medita comigo? Então vamos lá. Atos, capítulo 20, versículo 26 e 27. E diz assim: Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Em outras versões, portanto, estou tranquilo quanto a deixar de anunciar, pois nunca deixei de anunciar, isso eu estou falando do 27, de anunciar as boas novas de salvação, tá? Do Senhor Jesus. Permaneça com a tua Bíblia aberta, porque é a boca de Deus falando com você. Ora comigo. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome do teu Filho Jesus que nós acessamos a ti agora. É no intuito que o teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, nos conduza ao centro da tua vontade e nos revele aquilo que quer revelar através dessa palavra. E assim que possamos sentir algo de ti e que as respostas que temos feito em oração seja revelado pela tua voz, pela tua palavra, pois a tua voz ela é necessária para nos conduzir ao centro da tua vontade. E nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos gratos e intercedemos para que vidas sejam transformadas, renovadas, inclusive a nossa. Amém. O contexto dessa palavra é apóstolo Paulo, né? Um dos apóstolos do Senhor Jesus, chamado, né? O Senhor Jesus já estava ao céu, isso da igreja primitiva, e apóstolo Paulo fazia a obra do Senhor. E aqui ele está despedindo da igreja de Éfeso, depois de várias viagens, de várias obras missionárias, tanto pregando para os judeus como para os gentios, a palavra. Ele estava se despedindo daquele povo. E era um momento meio triste, porque ele diz neste capítulo, no final, que certamente eles não veriam mais ele. E dentre ao que estavam fazendo, ele menciona esse versículo 26 e 27, que ele tinha completado a boa obra ali com eles, né? Tinha falado do evangelho, falado do amor do Senhor, dado as instruções, as devidas instruções, e eles estavam ali abastecidos por toda a revelação, por tudo aquilo que Paulo tinha como apóstolo, como servo do Senhor, de missão, para transmitir a cada coração, a cada mente, para que fosse ali abastecido com as grandezas, né, da palavra. E ele dizia que estava completa a obra e que ele não era mais culpado pelo sangue de ninguém, ou seja, ninguém mais era inocente em relação ao evangelho, a prática do id que Jesus, né, determinou para os discípulos. Não era e somos nós, esses discípulos também, temos essa missão de falar, né, de ler a palavra, de ensinar os nossos. Jesus disse, enquanto vai caminhando, vai falando do meu amor, da minha graça, do plano de salvação, porque é isto. Reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, se arrepender dos nossos pecados e confessar, abandonar e viver em novidade de vida. Esse é o propósito do Evangelho, essa é a missão
de forma prática que devemos ir. Então ele não era mais culpado do sangue de ninguém. Então ele falou, eis que eu vou, e provavelmente não vão ver mais a minha face. Ele estava indo para Jerusalém. E o que ele falava, o que me resta é a esperança, é a alegria da salvação e fazer a obra, aonde quer que o Senhor ainda me enviar. Mas o que o Espírito Santo tem me revelado é que o que me reserva são prisões, condenações e a morte. Então, o Espírito Santo já revelava ali o final da trajetória dele, como os dos demais, e eles foram Marte, né? O apóstolo Paulo foi decapitado, mas ali ele foi para Jerusalém e ainda pregou bastante e muitos se converteram e foi a boa obra. Nesse capítulo inteiro existe perseverança, existe firmeza, existe amor à obra, né? Existe o caráter, existe fazer toda a obra por amor. Ele não foi pesado a ninguém. Esse capítulo ele menciona também de não ter sido pesado e mais servir ao Senhor e servir, né, no amor, cuidando e zelando, tendo paciência com as ovelhas, né, que o apóstolo é como um pastor, ou seja, está acima do pastor, é um líder. Então ele, com a missão de um líder, de um pastor, né, de um presbítero, então cada um tem a sua missão e é liderar pessoas, é preparar pessoas para continuar a obra, para continuar o evangelho, para continuar a evangelização. E ele fez muito bem. E ele, nesse versículo, ele disse, tudo que tinha que fazer foi feito, e agora é com vocês. Agora é vocês que se fortaleçam, vocês que continuem trabalhando. Lembrando que após a minha partida haverá lobos, inclusive, criados no meio de vocês, que converterão o contrário e sairão do caminho. O homem por isso que é necessário que a gente busque a palavra todos os dias. É necessário que todos os dias dobramos nossos joelhos, clamamos a misericórdia do Senhor através da oração, falamos com o Senhor, né, das nossas mazelas, das nossas fraquezas, e Ele venha, né, através da palavra, através do jejum, da consagração, da adoração, venha nos preencher com Teu Santo Espírito e venha nos dar vigor, sabedoria, entendimento, para que possamos, né, nos defender das afrontas do inimigo, que tão ferozmente está sempre, né? Então temos uma guerra constante, tanto com o nosso inimigo, como com a nossa própria carne. Isso é palavra, isso é evangelho, isso é ensinamento. Então fica com essa palavra, a palavra de hoje, e reflete, né? É bom, né, que nós possamos chegar num momento e falar como o apóstolo Paulo dentro da nossa casa. Eu consegui cumprir aí e te ensinei, né? Ensinei você, meu filho, você, minha filha, você, meu neto, ensinei a palavra, né? Eu dei uma Bíblia para cada um dos meus netos, dos meus filhos e para as minhas noras, e pretendo dar agora a Bíblia de estudo. Enfim, você vai direcionando, dando aí uma direção dentro do Evangelho, dentro do plano de salvação, para que eles se encaminhem e que o Senhor alcance. Não, a gente fala a palavra, prega a palavra, ensina a palavra, e o convencer é o Espírito Santo. Mas a nossa parte a gente tem que fazer, né? Existe uma interação, né? Sempre é o homem com Deus, né? Então não tem como fugir, ou a mulher com Deus, não tem como fugir disso daí, né? Se tem uma coisa que Deus é incapaz de fazer e impossibilita de fazer, é a parte nossa. Ele vai sempre nos capacitar para que possamos fazer. Então hoje Deus diz para você, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não tenha medo de nada, porque eu estarei contigo, se tão somente andar no meu caminho, se tão somente me buscar de todo o coração. Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Essa é a palavra dessa noite. Eu desejo que o Senhor te abençoe e que te consagre e que alcance a sua mente, o seu coração, a sua vida, a sua família, os seus, e que você possa ser próspero,
né? E que possa ser feliz e abençoado, pois é isso a promessa dessa noite. Em nome de Jesus.